Hej. Hvad er det? Skal jeg stille tallerken frem til dig? Hej, Sara. Godt du hjemme. Der er mad lige om lidt. I hygger rigtig med at bo sammen, hva'? Ja. Hvad er der med dig? Men er det sikkert mærkeligt, at du ikke har noget tøj her? Det er til vask. Det hele? Ja. Hvor sover du? Sara er så sød og sove på sofaen. Du bor ikke her. Du har ikke engang en tandbørste her. Du kommer heller ikke til møderne mere, og du har aldrig noget for kønnen. Du skal ikke blande dig, Elisabeth. Du har heller ikke været hjemme. August er meget ked af det. Det er far også. Sara trænger bare til at få lidt fred. Fra os. Jeg har prøvet at være ekstra sød ved dig. Før du kunne se, at det er vores familie, der betyder noget. Du bliver nødt til at tage Theis fra. Ellers sker det samme for dig som Jonas. Elisabeth. Jeg holder ikke op med at se Theis. Så der er mere ham end os. Nej. Sådan bliver det aldrig. Det er ikke mig, der siger, at jeg ikke kan være sammen med både ham og jer. Elisabeth. Jeg lovede. Hvordan du var med til, mor. Elisabeth, bliv nu her og spis. Så snakker vi om det her. Du skal ikke gå nu. Elisabeth vil være pioner efter 9. Det er hun lovet Andreas. Så er far glad. Der er noget, jeg ikke kunne sige til dig før nu. Jeg kunne ikke tilgive Andreas. Mest fordi jeg var kommet i tvivl om vores tro. Jeg var sikker på, at I ville vælge mig. Det var ham, der var utro. Jeg havde håbet, at hvis jeg fik jer, så kunne jeg give lov til at være med ligesom andre unge. Undskyld. Det er hele min fejl. Nej. Jo. Jeg var så vred på det. Jeg skulle have fortalt dig det dengang. Men jeg turde ikke. Jeg var bange for at blive udstødt. Tak. Det ser lækkert ud. Det dufter så skønt. Værsgo. Nå, men hvad vil du så lave nu? Vil du søge et arbejde, eller? Goddag, Theis. Tak for sidst. Er Sara hjemme? Sara bor ikke her. Hun bor inde hos sin mor. Må vi komme ind for? Det passer ikke så godt lige nu. Er du ikke sød at hente hende? Vi ved jo, hun er. Er I udspillet hans? Jeg vil godt bede dig om at hente hende. Det er for hendes eget bedste. Vil du være sød at hente hende? Jeg må bede jer to om at gå. Du kan være nok. Jeg skal nok tage mig af dem. Der var du, Sara. For vi ved, at I bor her sammen. Som mand og kone. Det gør vi ikke. Jeg sover ikke her. Vi generer ikke nogen. Jeg vil bare gerne være i fred. Sara, du ved, at den, som lever i utugt, forbryder sig mod Jehovas renhed. Og den, som vælger kødets lyst, vælger sjælens ubodelige ensomhed. Og den, som følger driften i stedet for at følge Jehova, vælger den evige. Så for din egen skyld, så synes jeg virkelig, du skal overveje, hvad du kan miste. Velkommen. Tak for samtalen. Ninguém pode multiplicar-se a si mesmo só. Estamos mais uma vez aqui discutindo hoje intransigência religiosa com o padre sociólogo Haroldo Coelho, também com o padre psiquiatra Rino Bonvini, também com o sociólogo Pascoal Júnior e o funcionário público Sebastião Ramos. Olha só, Sebastião, eu gostaria que você falasse mais um pouco do que aconteceu contigo. E às vezes as pessoas pensam que você está contra a religião, né? Na verdade, você está querendo esclarecer um fato.
Primeiro me diga uma coisa, dentro desse seu convívio, né? Quantas pessoas faziam parte da mesma religião e como é que está esse convívio hoje? Depois que você foi, digamos, expulso. Esse convívio eu fazia parte desse convívio e nós tínhamos relações muito estreitas, porque pessoas, mais ou menos 130 pessoas, mais ou menos. 130? Na congregação onde eu me congregava, onde eu me reunia. Mas eu tinha amizade com outras pessoas de outras congregações, que isso é um número que ninguém sabe dizer quanto. No trabalho também tinha O outras... que aconteceu depois que você saiu? Sim, depois que eu Primeiro, saí... todas elas foram comunicadas ao Sebastião, não foi mais parte daqui e tal. Como é que é feita essa É o comunicação? seguinte, no dia que vai ser desassociado alguém, já tem acontecido a reunião dos anciãos, né? Eles decidem, né? Decretam que aquela pessoa está desassociada, ou aquela pessoa pediu, ou a outra pediu dissociação. Então, a partir daí... Esses anciãos têm quantos anos? Só para eu ter uma ideia. Esses anciãos são os pastores, como são chamados. Mas quantos anos tem esses pastores? Eles podem ter 20 anos, 25, não 30, importa, é ancião. Não importa, é anciãos, né? Bem, só para saber isso. Tudo bem, Aí, então, eles dão um anúncio da tribuna, avisando, né, que aquela pessoa não é mais testemunha de Jeová. A partir daí, não precisa nem sequer falar que eles não venham mais cumprimentar. Mas isso ou na ter sua convívio. presença ou não? Pode ser na minha presença, na presença de caso, familiares. Não, nesse dia, por coincidência, eu não estive presente. Né? Mas familiares, né, pessoas que fazem parte da crença, como uma irmã minha, ela viu isso também. E aí, a partir daí, como vocês mostraram o livro, né, mantém-se no amor de Deus, que é um paradoxo isso aqui, né, quanto as pessoas não podem mais falar com outros. E o Padre Rino, né, ele falou uma questão muito interessante, quando ele falou do fundamentalismo, e o Padre Haroldo, e os textos bíblicos que são aplicados. Quer dizer, textos mal aplicados é que levam isso. O seu pensamento ideológico leva essa intolerância toda. E então, nós não textos estamos... mal aplicados, às vezes, leva a gente a comprar até rede de televisão, né? Pronto. Muito bem. Não estou falando de ninguém, estou só dizendo que leva. É verdade. Então, nós não estamos contra a religião. As testemunhas de Jeová têm que ficar claro aqui nesse debate. As pessoas que estão nos ouvindo, as testemunhas de Jeová, nós estamos solicitando ao Ministério Público que intervenha no sentido de criar um ordenamento jurídico. A ação já diz isso? Diz isso, sim. Então, para que reforçar? A partir daí que gera um processo, e então se eu conseguir, né, se eu for anistiado, no meu caso, então vai criar uma jurisprudência e as outras pessoas que estão na nossa condição também vai ser beneficiada. E então é daí que a gente acredita que a legislação da Lei 7.716 ela foi aprimorada, né? E então ela nos proporciona realmente uma É conhecida como a Lei CAO, Lei 7.716, né? Então lá ela coloca essas questões, que é proibir a discriminação tanto racial como o racismo difuso de cunho religioso. É interessante colocar também, Rodrigo, a questão do Estado laico, mais uma vez, da sociedade civil agir e interagir. Existe hoje em dia, de acordo com o novo Código Civil brasileiro, toda religião ela passou a ser associação sem fins lucrativos. E essa associação ela tem que ter para seus adeptos os estatutos. Os estatutos eles têm que colocar de forma clara o que a pessoa, quais são os deveres e os deveres e direitos do adepto. E até no caso de exclusão, de expulsão, tem que ser colocado lá detalhadamente por que o membro deve ser expulso ou não. A partir do momento que eles colocam isso e fazem essa questão, e é colocada essa questão, toda a sociedade ela pode reivindicar qualquer forma de discriminação. Está na Constituição e está no novo Código Civil. A Testemunha de Jeová não existe um estatuto falando sobre isso. Não existe um julgamento justo. Nós somos julgados às escondidas por pessoas que, na maioria das vezes, não são preparadas para determinado tipo de... e são orientadas.